Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Pena e a aula hoje é sobre os álcoois. Bem-vindo ao canal. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre os álcoois. A palavra álcool vem do árabe álcool, significa líquido. É uma classe de compostos orgânicos que possui em sua estrutura uma ou mais hidroxilas, que é OH, ligado ao carbono saturados. Ou seja, só podemos ter álcool se a ligação for simples. Se a ligação for dupla, não temos um álcool, temos um enol. Sempre tem que aparecer o OH. Essa é a primeira função que aparece um heteroátomo, que é o oxigênio na cadeia. Então, apareceu a hidroxila, que é o OH, ligado, nós temos o álcool. Bom, as principais utilizações do álcool, né? Uma das principais, antisséptico e desinfetante. Então, na época da pandemia, ficamos procurando o álcool gel, porque era importante para se manter livre do vírus. É utilizado em bebidas alcoólicas, então temos várias bebidas com teores alcoólicos diferentes. É utilizado como solvente de tintas, vernizes e perfumes, como combustível aditivo à gasolina. Esse álcool que é aditivado à gasolina é o chamado álcool anidro, sem a presença de água. No país, a norma diz de 25 a 27% de etanol anidro misturado à gasolina. É usado na indústria para a obtenção de vários compostos orgânicos, tais como éter, ácido acético e outros compostos. Bom, no Brasil, o álcool é utilizado como combustível desde os anos 80, né? Em virtude do preço alto dos derivados do petróleo, ele veio para substituir a gasolina. Hoje em dia, dá-se uma nova ênfase à utilização do etanol devido a ser um combustível renovável, ou seja, quando ele está crescendo, a planta está crescendo, está absorvendo CO2 e quando nós queimamos, apesar de gerar CO2, ele é absorvido. É um combustível, então, que não é derivado do petróleo, é chamado de combustível verde. Bom, produção do etanol. Para produzir o etanol, a gente vai entrar com a matéria-prima, que no caso do Brasil é a cana-de-açúcar, vai sofrer o processo de moagem, a moenda vai esmagar a cana e vai tirar o caldo. Esse caldo vai sofrer um tratamento químico. O bagaço ele vai ser utilizado como combustível nas caldeiras, que vão gerar calor e energia elétrica para a própria usina. Depois do tratamento químico, vai ter um processo de filtração, tirando as impurezas. Uma parte vai para o processo de evaporação, cozimento, centrifugação e secagem para fazer o açúcar. E a outra parte vai para o processo de fermentação. As bactérias vão começar a comer o açúcar, produzir gás carbônico e etanol. Depois eu vou fazer o processo de destilação. Na destilação, o etanol ele tem um ponto de ebulição de 78,5 graus Celsius, sai por cima, e sobra são resíduos que a gente chama de vinhaça. Essa vinhaça vai ser utilizada na própria lavoura como adubo. E o etanol ele vai sofrer um processo de retificação para chegar lá a 96 graus GL, que é o grau máximo de purificação do etanol hidratado que nós temos. Para sofrer o processo de desidratação e formar o etanol anidro, vai entrar óxido de cálcio que vai retirar essas moléculas de água que tem junto com o etanol. Nomenclatura da EUPAC. Como é que se dá nome aos álcoois, né? A gente sempre vai seguir a mesma regra lá dos hidrocarbonetos e vai mudar a terminação de O para OL. Então vamos contar quantos átomos de carbono, a ligação vai ser sempre ligação simples e a terminação vai ser OL. Então, carbono só, prefixo MET. Ligação simples AN e a terminação vai ser OL. Então nós temos o álcool mais simples aqui, que é o metanol. Dois átomos de carbono, prefixo et, ligação simples AN, terminação OL, etanol. Quanto ao número de hidroxila, os álcools podem ter mais de uma hidroxila. Se ele tiver uma hidroxila, é chamado de monoálcool. Se tiver mais, vai se chamar de poliálcoois. Então, a glicerina é um exemplo de poliálcoois. Tem 3 hidroxilas ligadas à cadeia principal aqui. Então, a gente vai seguir a regra carbonetos, identificando aonde está a posição das hidroxilas
colocar a quantidade de OHs que temos. Então, vai ficar propan, porque são 3, an, porque são ligações simples, 1, 2, 3, triol. Propan 1, 2, 3, triol é a conhecida glicerina que a gente utiliza no mercado. Exemplos de nomenclatura dos álcoois. Então, vou pegar esse exemplo aqui. 1, 2, 3 átomos de carbono. Então, vai ser propan e a terminação vai ser ol, por causa do OH. Tá? Propanol. Pan, porque são 3. Ligações simples. E ol, porque é álcool. Nesse caso aqui, eu tenho duas hidroxilas. Uma ligada no carbono 1 e uma ligada no carbono 2. Então, você pode escrever etan, que são 2 átomos de carbono, 1, 2, diol. Vai ficar etan 1,2 diol. Etan porque são 2 átomos de carbono, an porque é simples, diol porque são 2 OHs ou 2 hidroxilas ligadas na cadeia. Esse aqui eu tenho o radical metil. Tá? Como só pode estar aqui, eu não preciso colocar o endereço dele. Ele só pode estar no carbono 2. Se eu colocar aqui, não é mais um propanol. Ele vai ser um butanol. Então, eu tenho que colocar, eu só posso colocar o metil aqui. Como só posso colocar aqui, eu não preciso colocar número. Então, eu tenho metil, propan, que são 3, 2-ol. Por que 2? Porque ele está ligado no segundo carbono. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Esse é o primeiro, esse é o segundo e o terceiro. Tanto faz de um lado para o outro. Então, o OH está ligado no segundo carbono. Então, metil, propan, 2-ol. Esse aqui é um ciclo, ou seja, um ciclo de 4 lados, ciclo butan. Como tem um OH, então vai se chamar ciclo butanol. Bom, então essa foi a nossa aula sobre o álcool, né? É das funções oxigenadas da química orgânica. Logo mais nós veremos outras funções. Quando for necessário, voltaremos ao assunto. Tem bastante coisa para falar sobre os álcoois. Abraço, até a próxima.